TV Câmara, o canal de Campinas, o seu canal. Estamos ao vivo direto da Câmara Municipal para a transmissão da reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, hoje com a participação do professor Luciano de Assis, da Universidade Mackenzie. Boa tarde a todos. Declaro aberto a reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas. Hoje estamos aqui recebendo a Universidade Mackenzie, pessoa do professor Luciano de Assis, que vai nos falar um pouco sobre o trabalho dessa importante universidade, dentro daquela série de debates que a comissão vem promovendo ao longo dos últimos anos. Contando aqui com a presença do vereador J. Silva, que é membro da comissão, que tem acompanhado de perto todo esse trabalho desenvolvido pela Comissão de Ciência e Tecnologia, e a gente agradece sempre a sua presença em todos os eventos aqui dessa casa, um vereador experiente que só engrandece os debates na Câmara Municipal. Então, para que a gente possa aproveitar ao máximo a presença do professor Luciano, já vou passar a palavra para que ele possa fazer sua apresentação, e aí nós estaremos abrindo a palavra para os presentes aqui nessa sessão de hoje. Muito obrigado, professor Luciano, seja muito bem-vindo. Grato, vereador André von Zuben, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, agradecemos a oportunidade de estar aqui apresentando a universidade, o trabalho da universidade aqui em Campinas, principalmente, que é o nosso motivo de estar aqui hoje. Eu coloquei aqui nessa primeiro slide uma foto antiga para reforçar uma característica importante da universidade, que é o tempo de existência, né? A instituição, como um todo, ela foi inaugurada, ela foi criada em 1870, né, com a vinda de dois missionários que vieram dos Estados Unidos, um casal que abriram uma escola aqui no Brasil. E de lá, assim, se estruturou a escola americana inicialmente, e na sequência a universidade chegou. Então, assim, a universidade tem uma história, né? Quando a gente chega no Mackenzie, eles apresentam essa história para a gente é recebido muito bem sempre lá. Então tem um tempo de acontecimentos importantes que aconteceram. Então aqui tem uma foto para esse registro do que acontece lá. Tem um aspecto que eu acho que é importante a gente ressaltar na universidade, para a gente poder conhecer mais, além do próprio trabalho efetivo que faz, daquilo que aparece para fora da universidade como um produto, um resultado. Mas quando eu comecei a trabalhar no Mackenzie, assim, na minha contratação, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da cultura da universidade e fiquei muito bem impressionado de início, e na sequência só se confirmou essa característica que eu quero contar um pouco para vocês agora, nesse início. Logo na primeira semana, teve uma reunião assim, dos professores contratados com o reitor, né? Eu fiquei, naquela ocasião, muito impressionado com isso. Depois eu vim entender que todo semestre alguns professores são contratados e o reitor recebe todos em São Paulo, né? O Mackenzie é uma instituição que tem um porte significativo, né? São 1.400 professores, então 42 mil alunos, então tem um porte significativo, e o reitor receber todo semestre me pareceu, e me continua me parecendo, uma atitude de muito respeito e consideração com as pessoas. E essa é uma característica da universidade, é uma universidade que é do Instituto Presbiteriano, que faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou falando, não sou presbiteriano, venho respeitando a cada dia mais os presbiterianos pela conduta que eu vejo na condução da universidade, mas eu quero deixar aqui esse registro assim, de como o Mackenzie tem uma cultura consolidada de valorização do ser humano, de compromisso com princípios,
com um trabalho feito com zelo, com qualidade, com responsabilidade interna, com os seus profissionais de responsabilidade social também, que é um pouco do que a gente vem falar aqui hoje. Então, essa é uma característica, né, que aparece para os parceiros que estão próximos e certamente para quem trabalha na universidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras universidades e é uma satisfação fazer parte de uma instituição que tem esse conjunto de princípios, de valor e morais, essa prática que a gente vê na constância da condução da organização. Então, é uma organização antiga, né? Eu trouxe alguns fatos históricos que nos dão uma ideia disso. Em 1870, o casal de missionários Mary Annesley e George Chamberlain criou a escola americana. Eles vieram para o Brasil para ser missionários e descobriram aqui no Brasil que havia uma situação de analfabetismo drástica. Entenderam que deveriam fazer mais do que eles estavam pensando inicialmente e abriram uma escola, que inicialmente foi atender as crianças na casa deles, e aos poucos eles se estruturaram. E essa escola virou uma escola de referência na cidade de São Paulo. E mais adiante continuou essa estruturação, esse avanço. Em 1885, o curso superior de filosofia, depois o curso de comércio, a escola de engenharia, que é uma escola muito tradicional, né, do Mackenzie, em 1896 já, né? E aí mais para próximo da gente, em 1947 vem a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que foi a primeira do estado de São Paulo, né? Uma escola tradicional, respeitada na área de urbanismo. 46 a Faculdade de Ciências e Letras, 50 a Faculdade de Ciências Econômicas, 53 a Faculdade de Direito, que também vai ser uma formação que tem uma credibilidade, uma força dentro da área de Direito. Então, assim, é uma instituição que tem um tempo já de história, né? A universidade, ela não começou com a universidade é mais recente, mas a universidade veio nessa linha da atuação do Mackenzie. Então, esse é um aspecto que eu quero deixar ressaltar aqui nesse início. Hoje, né, o Mackenzie tem 42 mil alunos matriculados, né, 1.400 docentes, né, 11 mestrados e 8 doutorados, e uma articulação internacional bem significativa, né, com inúmeras instituições. Eu mostrei alguns prédios, um prédio antigo naquela primeira imagem, e o Mackenzie tem uma marca muito interessante, que é os prédios, né? Os prédios têm nome, têm história, e quando a gente entra no Mackenzie, eles contam a história de cada um dos prédios, como é que foi isso, e eles são muito particulares, são arquitetonicamente bonitos. Tem prédios modernos e tem prédios mais antigos, então faz parte da história mesmo da instituição. Em São Paulo, o Mackenzie tem 33 cursos de graduação, né? Então são diversas as áreas de atuação do Mackenzie, né? 11 programas de graduação, de pós-graduação estrito sensu, 11 cursos de especialização, né? E o Mackenzie tem campos em outros lugares. Alphaville, que é lá em São Paulo também, tem administração, faltou uma palavra ali, tem educação física, tem fisioterapia. E a gente está aqui em Campinas também, né? Aqui em Campinas, o primeiro curso que veio foi administração, logo em seguida veio o curso de direito, e os cursos mais recentes são de engenharia civil e engenharia de produção, né? Foi montada uma infraestrutura de laboratórios muito boa lá para os cursos de engenharia, e os próximos que devem vir devem ser nessa área, né? Outros mais cursos de engenharia, inicialmente para ampliar o campus. Então há uma vontade de ampliar os cursos aqui, né? Então tem uma sequência sendo programada para ser feita. O que mais se fala agora é engenharia, mas pode vir mais cursos na sequência, né? É importante se ressaltar que dentro dessa história da Igreja Presbiteriana no Brasil, o seminário, o Mackenzie fica ali na mesma quadra, no terreno do seminário. E esse seminário é um seminário muito importante para a Igreja Presbiteriana, de modo que o Mackenzie em Campinas está sendo visto com bastante atenção e bastante carinho. Então é uma busca de fazer o melhor possível nesse relacionamento com a cidade. E nesse sentido que é importante a gente começar a observar. Então, o Mackenzie, ele é uma instituição que é relativamente antiga, mas ela focada principalmente em São Paulo.
Então, os outros pontos assim, que o Monte Mackenzie atua, assim, tem no Rio de Janeiro também, né? Brasília deve ter uma universidade em breve também do Mackenzie. Houve assim, trabalho muito em torno da órbita do Mackenzie de São Paulo. E, nesse momento, a universidade está aprendendo assim, a trabalhar com esses inúmeros polos, e cada um desses polos está aprendendo a lidar com, fazendo a sua articulação própria com a sua cidade, com o seu ecossistema, que é o que o Mackenzie vem buscando fazer aqui, né? Então a gente está vendo que a nossa presença, por exemplo, hoje aqui é uma oportunidade de articulação do Mackenzie se colocar à disposição, abrir e frequentar canais de diálogo com os atores da cidade, como a gente já vem fazendo, se colocando à disposição, né? O vereador André Vonzu falou para a gente comentar o que a gente precisa de auxílio da Câmara, da Prefeitura, para fazer o nosso trabalho. Acho que a nossa mensagem mais importante aqui é a gente se colocar à disposição, tá? A gente tem a nossa especialidade fundamental, que é o ensino, a pesquisa, a extensão. Temos um interesse de aprofundar as raízes da Universidade Mackenzie aqui com a cidade de Campinas, e estamos abertos e estudando como que a gente pode fazer mais pela cidade, além da própria formação, que é o que a gente já tem feito como atividade básica, né? Nos cursos de extensão, nas atividades que a gente tem feito, procuramos aproximar da atividade do Conselho Municipal, você dando espaço e procurando estar junto, apoiando, mas a gente quer fazer mais. Queremos nos aproximar mais, e conforme a gente aprenda como esse ecossistema da cidade está funcionando e a gente entenda qual que é a contribuição que, pela vocação e as características do Mackenzie, a gente possa contribuir, a gente quer caminhar nessa direção. É importante a gente ressaltar o reconhecimento que a gente vem recebendo já também, né? A Folha de São Paulo montou um ranking universitário, e nesses 3 anos, 2012, 2013, 2014, a Universidade Presbiteriana Mackenzie foi eleita como a melhor instituição de ensino privada do estado de São Paulo. As universidades públicas têm uma característica de uma força na área de pesquisa que é natural no país para essas universidades. As universidades privadas, elas vêm buscando cada vez mais fortalecer a sua atividade de pesquisa, né? E algumas universidades estão conseguindo fazer isso de 2 décadas para cá, principalmente, e o Mackenzie é uma delas. Nós estamos cada vez mais intensificando nossas atividades. Mas o ensino é a atividade de vocação prioritária, e a extensão caminha também junto com uma possibilidade boa de atividade que o Mackenzie pode oferecer, como todas as universidades particulares também, né? Dentre as atividades de pesquisa que o Mackenzie faz, então, todas essas áreas de 33 formações, esses 11 cursos de mestrado, doutorado, tem produção científica. Então, o Mackenzie tem produção científica em todas essas áreas de atividade. Algumas delas ficaram mais notórias. Eu trouxe uma para trazer um exemplo que circulou bastante na mídia, está sendo muito falado hoje em dia, que é esse investimento em pesquisa do Mackenzie na área de grafeno, né? Então, pesquisa na área de nanotecnologia, um material novo que está sendo muito falado, e o Mackenzie investiu forte nessa área e deve colher frutos em breve. Então, há uma iniciativa muito concreta e objetiva do Mackenzie de ampliar a sua atividade de pesquisa, né? Então, a gente vê isso no posicionamento interno, na maneira de orientar os professores e pesquisadores dentro da universidade, nas ações concretas de investimento. Então, o Mackenzie pretende consolidar a sua participação como contribuidor de pesquisa nos próximos anos, né? Então, há ações muito concretas de investimento nessa área, né? Tem trazer uma notícia para vocês, o Mackenzie também está construindo, nos interessa propriamente aqui de estar na Câmara, o Mackenzie está lançando um curso de especialização em gestão pública, né? É um curso que é voltado para servidores públicos, vereadores, integrantes de autarquias e empresas públicas. É um curso de 4 semestres com 416 horas aula. Então, entre o corpo de professores da administração, do direito, principalmente do Mackenzie, foi construído uma formação, né, com uma perspectiva estratégica de modernização de gestão, para compor uma formação que possa interessar a cidade nos órgãos públicos e nos atores da área pública da cidade. Então, é
uma área que pode ser interessante a gente divulgar assim, aqui na casa, vereador. E aí a gente colocar à disposição de como é que a gente pode assim, aproximar mais essa formação e a contribuição do Mackenzie nessa área também. Então, assim, como é que a gente imagina que é o papel assim, principal do Mackenzie como contribuidor do ecossistema de inovação aqui da cidade? Principalmente com a formação, né, de profissionais com uma perspectiva voltada para empreendedorismo e inovação, né? A gente colocou aí uma foto que é recente, assim, 2 semanas atrás, né, a Unicamp fez um evento um concurso de inovação para o uso das tecnologias e das patentes da universidade e voltado para um público amplo e aberto. Assim, inicialmente, assim, essa atividade era feita com alunos da Unicamp e eles abriram agora para profissionais formados, alunos de outras universidades, e a gente montou um grupo com 79 inscritos. 29% dos inscritos desse evento são do Mackenzie. E nós estamos aproveitando essa oportunidade para contribuir para a formação dos alunos, né? As patentes que a Unicamp tem são valiosas e é uma oportunidade muito rica de exercer assim, as práticas de gestão da inovação, de modelagem de negócio, de espírito empreendedor, cultura empreendedora. E é esse o trabalho que nós estamos iniciando no Mackenzie, assim, principalmente esse ano, que a gente já tem uma incubadora lá, a gente faz formação específica para plano de negócio, modelagem de negócio para os alunos. E a gente percebeu que que tem um trabalho de base, assim, que a gente precisa ter um cuidado maior do que a própria incubadora, que é um trabalho de fomento da cultura empreendedora, né? Então, nós estamos levando os alunos para fazer visitas a incubadoras, participar de concursos, trazer mais empreendedores para fazer palestras para a gente lá, né, de modo que a gente possa efetivamente fomentar mais intensamente a cultura do empreendedorismo nos alunos. Aí nós temos alunos das quatro cursos que tem em Campinas. Tem administração, alunos do direito e das 2 engenharias, que estão trabalhando em grupos interdisciplinares. A gente montou grupos que têm alunos de todas as disciplinas para fazer esse exercício. Então, essa é a ideia. Fundamentalmente, a nossa contribuição mais direta é a formação de RH para a cidade, né? Formação de profissionais que tenham cultura de empreendedorismo, de inovação, né? Mas a gente quer fazer mais, né? E a gente está aqui aberto para dialogar, assim, aprender com vocês e descobrir novas formas da gente poder contribuir ainda mais. O nosso espaço, né? A nossa casa está aberta lá também para recebê-los, assim, para fazermos eventos, para a gente auxiliar nos eventos e nas atividades que forem importantes nessa área também. E queremos nos articular mais, assim, inclusive assim, no Conselho Municipal, por exemplo, de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Mackenzie pode contribuir também. Então, fundamentalmente isso, assim, no espaço que o Mackenzie tem para trazer novos cursos para cá, nesse diálogo que a gente pode ter, a gente pode trazer, selecionar cursos que a gente entenda em conjunto que são mais interessantes para a cidade e com isso fazer direcionar para essas necessidades que são mais evidentes para os atores que estão junto com a gente, né? Então, prioritariamente, a nossa contribuição para o ecossistema é uma contribuição na formação de pessoas, né? Na sequência, nas áreas de pesquisa, principalmente nas áreas de pesquisa relacionadas à administração, e inovação, empreendedorismo, nas áreas que a gente já tem formação, né? E nas atividades de extensão que a gente pode fazer apoiando outras iniciativas da cidade que estão relacionadas a essa linha, né? Então, dito de modo sintético, essa é uma apresentação em linhas gerais do que é a universidade, qual que é a presença dela em nível nacional, o que nós temos aqui em Campinas e a nossa disposição, que é uma disposição de ter um relacionamento mais próximo, uma raiz mais aprofundada com a cidade e contribuindo efetivamente dentro das nossas condições para o desenvolvimento do ecossistema de inovação aqui da cidade. Então, vereador, eu fico à disposição, né, para a gente poder dialogar um pouco mais e receber comentários, perguntas, para que a gente possa aproveitar um pouco mais ainda a tarde de hoje. Obrigado, professor Luciano. Vou dar sequência aqui ao nosso debate, passar a palavra para o vereador J. Silva, depois a gente passa para os demais.
Muito boa tarde, vereador André Vozumi, presidente da nossa comissão. Boa tarde, professor Luciano. A todos que se fazem presentes aqui nesse plenário. Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar a Mackenzie, a Universidade de Mackenzie, pelo excelente trabalho que se faz em Campinas, nessa área de formação, não só na área da pesquisa, formação de mão de obra, que é um momento que eu considero muito difícil hoje, não só para Campinas, para todo o Brasil, que é a qualificação hoje das pessoas. Eu até gostaria de ouvir do professor Luciano qual é a avaliação que ele faz, que a universidade faz hoje, né, com relação a esse momento que nós vivemos, não só em Campinas, repito, mas em todo o Brasil. Nós temos o mercado de trabalho precisando de pessoas, mas de pessoas com qualificação. E essa qualificação, apesar do excelente trabalho das universidades aqui no Brasil, nós ainda estamos aí sentindo essa falta por parte desses profissionais que são requisitados pelo mercado de trabalho. Professor Luciano. Dentre as coisas que o senhor falou, tem uma que chama especial atenção no que vem sendo discutido dentro do Mackenzie, que é a questão do modo de ensinar, né? Que tem, assim, por um lado, a gente tem uma quantidade de universidades crescente no país, né? Aumentou muito o número de vagas, então, do ponto de vista de oportunidade de formação, o Brasil está avançando bastante. A questão da qualidade é que a gente pode examinar caso a caso como ela se dá, né? E no caso do Mackenzie, acho sempre uma discussão cuidadosa com esse assunto. A gente tem todo início de semestre, a gente tem uma semana de formação pedagógica. Todos os alunos, os professores participam de atividades de reciclagem, de renovação, com palestras sobre o uso de novas tecnologias, metodologias pedagógicas, etc. E a gente vem discutindo assim, com frequência de que a gente tem um modelo de ensino, que é o modelo tradicional, assim, que não espera o aluno, e não pode esperar o aluno perguntar o que ele quer saber, né? Então, a gente tem um currículo para ser oferecido assim, dentro de um determinado período de tempo, o que não necessariamente dá tempo para o aluno assim, fazer a pergunta e ter uma relação genuína com o conhecimento, né? E a relação genuína com o conhecimento e com as perguntas contribui para uma compreensão mais profunda dos assuntos, né? Então, nesse sentido que se discute na teoria da pedagogia em métodos que são unilaterais, né, de direção unidirecionais, e métodos dialógicos, que se costuma dizer, né? Os métodos unidirecionais são aqueles que a gente conhece, né? Você tem um professor detentor do conhecimento e que deposita um conhecimento na cabeça dos alunos, né? Independente daquilo ter um significado na história das pessoas, um significado no lugar social das pessoas, dos alunos, e mobilizá-los de alguma forma na sua experiência de vida, né? Então, esse é o método tradicional, é o que todo mundo aqui conhece, é o que a gente foi educado muito provavelmente. Mas existe um conjunto de perspectivas de formação que procuram ser dialógicas, né? Que significa que há uma mão dupla, né? Por um lado, assim, o professor, o educador, às vezes é chamado de facilitador, né? Ele tem um conhecimento que ele leva ao aluno, e por outro lado o aluno vem com as suas perguntas, com a sua experiência de vida, com o seu próprio conhecimento, que dialoga com o conhecimento do professor e constrói assim uma relação rica de produção de conhecimento, onde os dois aprendem no final das contas. Então, assim, por um lado, a gente tem uma quantidade crescente de cursos sendo feitos no país, e por outro lado, a gente precisa continuar esse processo de aprendizado, de melhorar o modo de ensinar, né? A gente não tem condição de fazer um tipo de formação completamente alternativo, porque a gente precisa respeitar
o tempo de formação, não é nem uma questão do MEC definir, mudar completamente a sua forma de ser, mas a gente tem condições, precisa ter uma formação sendo feita em 4 ou 5 anos, com um conjunto de disciplinas para os alunos fazerem, mas na maneira de ser feita a formação do aluno, as universidades que estão preocupadas com isso estão procurando construir experiências pedagógicas que estão para além do espaço da sala de aula. E é nesse espírito que a gente está fazendo essa atividade com os alunos, por exemplo. Então, levando os alunos para outros espaços, para outras oportunidades de reflexão e de experiência, onde a gente possa trabalhar os conteúdos fora da sala de aula, fazer perguntas novas e trazer para dentro e criar uma relação mais rica de aprendizagem para os alunos. Então, por um lado, assim, para resolver o problema de formação do país, precisa ter uma ampliação, né, um número suficiente de vagas e de cursos, mas isso tem acontecido, vem se expandindo, né, principalmente nas universidades privadas, né? E, por outro lado, precisamos continuar avançando a nossa capacidade de renovar a nossa maneira de ensinar. E, nesse sentido, além dessa atitude, dessa abordagem mais dialógica, tem as tecnologias mais novas, né, que estão permitindo inovações efetivas na maneira do ensino, né? Então, o uso da internet, praticamente todas as universidades hoje têm ferramentas de ensino online que, que mesmo que não sejam para dar os cursos inteiros online, são ferramentas que dão apoio para parte do conteúdo ficar ali, a comunicação com os alunos acontecer para além da sala de aula. Agora tem muito mais para se avançar, né, na questão do uso de novas tecnologias, né? Inovações que estão sendo feitas, coisas que a gente já tem notícia, que contribuem para que a experiência pedagógica seja mais rica e permita com que os alunos participem de uma maneira ativa no processo de conhecimento. E, participando de uma maneira ativa do processo de conhecimento, a gente educa para que eles tenham uma forma ativa de lidar com a realidade social onde elas estão inseridas, né? Dentro das empresas, serem empreendedores, terem atitude, terem liderança, né? Reconhecerem problemas, se colocarem como solucionadores, né? Buscarem novidades, né? E dentro da sala de aula eles vão aprender fazendo isso, sendo ativos no processo de conhecimento, fazendo as suas perguntas, se localizando no processo de conhecimento. Então, por um lado, tem quantidade. E do ponto de vista de quantidade de cursos, do lado da qualidade, essa melhora vem acontecer no enriquecimento das abordagens e no uso de novas ferramentas. É assim que a gente está vendo lá, é o que a gente discute internamente, como do nosso espaço contribuir para a melhora desse processo. Vou fazer mais uma pergunta, claro, vereador fica à vontade. André. Dias atrás eu vendo um debate sobre, ainda falando no mercado de trabalho, na formação, um debate também sobre educação, mas falando na formação do aluno para o mercado de trabalho. Uma das pessoas que participava do debate, que eu não lembro qual é essa pessoa, nem o nome, mas ele dizia o seguinte, que a nossa melhor formação hoje, a nossa melhor formação hoje ainda está longe, nossa melhor qualificação de trabalho ainda está muito longe, né, da qualificação internacional daquele aluno que se formou, que está muito bem qualificado. Isso é verdadeiro ou não? Eu acho que é um pouco exagero. Né? Porque quando você fala mundo, tem que falar mundo. Né? Não só os Estados Unidos e a Europa, fala mundo, né? Então, no mundo, a gente tá tão ruim assim, né? Agora, comparar com as universidades de ponta dos Estados Unidos, da Europa, e falar que a gente tem muito para crescer, a gente pode falar, né? E eu entendo que faz parte desse processo de amadurecimento do país, né? Enquanto país, a gente está precisando... A gente vive um momento de uma oportunidade interessante, né? De que a gente está reconhecendo cada vez com mais clareza de que a gente precisa ser um país profissional, né? De um país que avança de uma história de amadorismo, né? E amadorismo significa fazer as coisas sem um princípio, um critério objetivo, testado, validado, né? Para a gente ter critério para fazer as coisas, né? E a universidade é uma contribuidora desse papel. Então, estamos todos avançando no país, né? Por mais que a gente possa ter críticas ao que a gente está vivendo, mas a gente está avançando. Então, quando a gente olha para algumas universidades de ponta,
no exterior, a gente pode ver que temos coisas a avançar, mas tem outros países que têm o que aprender com a gente também. Então, o mundo é grande, né? O mundo não é só assim, os países centrais, né? E a gente, nós estamos, assim, em alguma medida, dando conta do nosso recado, mas a gente tem que realmente ter a intenção e a pretensão de ser mais do que nós somos. Quer fazer mais alguma pergunta, vereador? Fique à vontade. Fique tranquilo. Se o senhor quiser, depois do decorrer do debate. Depois a gente volta. Então, eu vou aproveitar e fazer 2 perguntas aqui. Eu queria saber, do ponto de vista das ações de extensão que o Mackenzie desenvolve aqui em Campinas, se teria algumas que você poderia mencionar para a gente até entender melhor os focos que o Mackenzie está fazendo ou se pretende fazer. E a outra é do ponto de vista de expansão da universidade, né, que vem crescendo nos últimos anos, recente, inclusive, a instalação dela aqui em Campinas. Se tem já alguma perspectiva de novos cursos que vocês estão pensando, de modo geral, mas particularmente nessa área de tecnologia. Começando pela segunda, a gente tem um espaço, um bom espaço, né, do prédio. A gente tem espaço para expansão. Então, assim, o que tem não tem oficializado, mas o que deve chegar são novas engenharias, né? Então, tem uma infraestrutura que foi criada de laboratório que dá conta e merece ser melhor aproveitada. Então, tem espaço para chegar mais engenharias, que é o que está no horizonte já faz um tempo, mas assim, não tem uma oficialização de qual engenharia que vem na sequência, né? Então, esse é o que está no horizonte inicialmente, né? Tem o curso, assim, de novidade que está chegando mais próximo. Esse curso de especialização em gestão pública é o próximo do momento, né? Então, nós estamos no momento de fazer lançamento, de divulgar, articular, vai ser o curso com a sociedade. Aí, na sequência, não tem notícias para além da engenharia. O foco agora é trazer mais engenharias para o campus e ter um aproveitamento adequado da infraestrutura que foi construída lá até agora. Então, tem um ritmo para as coisas acontecerem no Mackenzie, é uma organização que tem que faz as coisas com cuidado, né? No tempo certo, mas faz, né? Proativa para construir coisas novas. Então, do ponto de vista de cursos novos para cá, o que tem principalmente para vir são novas engenharias. E do ponto de vista dos cursos do trabalho de extensão da universidade, o que tem acontecido principalmente em Campinas são cursos relacionados são atividades relacionadas a empreendedorismo social, né? Então, atividades de articulação com ONGs, principalmente para campanhas, assim, de beneficência. Tem, assim, agora, nesse momento, uma atividade interessante acontecendo, assim, de um professor que chama Luiz Henrique Bortolá, que tem uma atividade onde ele mobilizou cerca de 100 alunos para dar formação, assim, em escolas de direito, né? Então, vem de uma ideia, um projeto de doutorado dele, onde ele entende, assim, que é necessário, assim, a difundir, inclusive para a formação cidadã, assim, alguns fundamentos de direito, né? E ele faz essa atividade junto com os alunos. Então, ele coordena o trabalho e os alunos vão em escolas e dão formação, né, de fundamentos de direito. Então, é um trabalho que está se expandindo, que faz parte da atividade de extensão do Mackenzie. A gente também fez, assim, o que é um pouco do embrião desse curso de gestão pública, uma formação com ONGs e os grupos de economia solidária de Campinas de formação em administração. Então, fizemos uma parceria, assim, alguns professores do Mackenzie foram voluntários, né? Eu fiz a parte de plano de negócio nessa atividade, onde inúmeros cursos foram feitos para esse público. A gente teve grupos de 40, 50 alunos, assim, de pessoas relacionadas, assim, que participam dessas atividades de economia solidária no município. Então, é uma atividade também que a gente fez e que tem a ver com o espírito, assim, e a atividade de empreendedorismo social do Mackenzie, né? De formação, de maximizar, assim, o conhecimento que a universidade tem, assim, para outros estratos da sociedade, nesses casos. Então, a escola levar,
poder levar esse tipo de conhecimento de direito, assim, o conhecimento de administração para assim, as entidades, as cooperativas de economia solidária. São atividades de exemplo de coisas que a gente já está fazendo aqui e que a gente tem todo o apoio e o interesse de expandir. Obrigado. Eu pergunto aos presentes se alguém quer fazer uso da palavra. Antes eu queria registrar a presença do Valdir dos Santos, que é assessor do vereador Jorge da Farmácia. Muito obrigado pela presença. Lembrando que o vereador Jorge da Farmácia, que é membro dessa comissão, está representando aqui a Câmara, inclusive nós, tanto o Jota Silva quanto eu, na inauguração que o prefeito está fazendo de nova unidade do SAMU descentralizada na região do Campo Grande, muito importante para a nossa cidade, por isso que o vereador não se encontra aqui, mas seja bem-vindo, Valdir. Eu queria também lembrar a quem nos assiste pela TV Câmara que essa é a reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas e que na tarde de hoje nós estamos recebendo aqui a Universidade Mackenzie, na pessoa do professor Luciano de Assis, que está nos apresentando a universidade e também falando um pouco dessa área de ciência e tecnologia que a universidade tem todo um know-how aí já de muitos anos, né? Eu diria de um século no mínimo, né? Então está aberta a palavra, se alguém dos presentes quer usá-la, pode fazer. Esses cursos são nível de graduação? Só São só graduação? Nós estamos transmitindo ao vivo, é importante usar o microfone para ficar registrado. Acho que é melhor. Agora sim. Professor, esses são 4 atuações, né? Administração, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção. É nível de graduação ou tem pós, doutorado em que desdobra? Especialização, né, principalmente na área de administração, que eu tenho mais conhecimento. Assim, o mestrado e o doutorado do Mackenzie está concentrado em São Paulo, né? Existe a possibilidade de vir para cá, mas por hora não houve uma decisão nesse sentido, né? Inclusive porque a gente está próximo de São Paulo. Mas especialização e cursos de extensão a gente tem além da graduação. E na sua opinião, como que a cidade de Campinas pode ser uma cidade mais empreendedora? Mesmo na avaliação desses cursos com ONGs, com economia solidária, o que se sentiu o que faltava de conhecimento nesse ecossistema? Porque é bem interessante quando leva a questão da administração, de conceitos de administração e conceitos de direito. O que se percebeu? Qual o saldo que se percebeu dessa experiência, que é uma experiência muito interessante de ser multiplicada para a cidade? O que a gente vem percebendo é que a gente... Acabou de sair uma pesquisa de uma agência internacional que faz pesquisa sobre o perfil empreendedor dos países, e o Brasil ficou em primeiro lugar de empreendedores, percentualmente, né? É o Global Entrepreneurship Monitor, que é uma instituição a mais famosa porque faz pesquisas desse tipo. O Brasil tem estado sempre entre os primeiros. E sempre quando aparece essa pesquisa, vem uma discussão sobre 2 conceitos de empreendedorismo, que são o que é empreendedor de oportunidade e o que é empreendedor de necessidade, né? Que é uma distinção que eles fazem que tem uma utilidade prática. O empreendedor de oportunidade é aquele que abre um negócio a partir de uma oportunidade de mercado, né? Ele tem forma de sobreviver de outras maneiras e ele abre a sua empresa por conta de uma oportunidade de mercado que ele vê. O empreendedor de necessidade, ele é basicamente aquele empreendedor que faz um autoemprego. Ele está assim, empreendendo como uma forma de sobrevivência, né?
E então essa pesquisa ela acontece já há alguns anos, o Brasil tem ficado entre os primeiros já faz um tempo, e essa discussão de se o Brasil está entre os primeiros por causa do empreendedor de necessidade de oportunidade sempre aparece, mas esse ano o que a gente vem ouvindo é que vem aumentando cada vez mais o empreendedorismo de oportunidade nessa pesquisa. Então o Brasil entre o primeiro, né, entre Estados Unidos, Europa, né, então e o empreendedorismo de oportunidade está crescendo cada vez mais nesse percentual, mais de 50%. Então, isso nos leva a examinar de que a gente tem uma possibilidade concreta de fortalecer o empreendedorismo no país, não só na cidade de Campinas. Mas a gente precisa aproveitar esse movimento que está acontecendo de uma maneira relativamente espontânea da população do país para consolidar a cultura, né? E a consolidação de cultura, de quem estuda esse assunto, ela vem das lideranças, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento oportuno, né? Assim, quando a gente tem uma comissão aqui na Câmara que valoriza ciência, tecnologia e inovação. A inovação está diretamente relacionada com o empreendedorismo, né? Segundo Schumpeter, que é um clássico, a inovação é a ação do empreendedor, e o empreendedor é aquele que faz inovação. Então, as coisas estão diretamente relacionadas. Então, assim, a gente tem na Câmara, essa articulação do empreendedorismo, reconhecendo oficialmente, promovendo uma articulação. Então, cada vez que a gente fala sobre isso, cada vez que a gente examina, que a gente traz as pessoas para juntas examinar esse assunto, nós estamos contribuindo e construindo fatos para a cidade que contribuem para a cultura. Quando a gente tem um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que faz uma articulação dos atores, fortalece o trabalho do ecossistema, que vem render ainda mais do que já vem rendendo, que a gente está fazendo um plano estratégico para o município, né, onde nós vamos ter, provavelmente, consequências nas políticas públicas do Executivo e na articulação da ação dos atores, nós estamos contribuindo para isso. Então, assim, o que falta? Conhecimento sempre é importante, né, para dar condições conceituais e de instrumental para os empreendedores fazerem o seu trabalho, né, e cultura, né? O país está espontaneamente se tornando mais empreendedor, é isso que essa pesquisa está dizendo, né? Mas a gente não tem uma cultura que valoriza os indivíduos, as pessoas, como capazes de realizar sua própria história, né? Quando a gente compara e a gente ouve os comentários sobre a cultura dos Estados Unidos, que é um país tipicamente empreendedor, uma referência natural que todo mundo conhece, e a cultura do brasileiro, a gente vê que nos Estados Unidos, né, a gente, recentemente nesse evento mesmo, veio um professor dos Estados Unidos, ele reiterou essa mesma ideia. Nos Estados Unidos, assim, quando uma pessoa abre uma empresa e fale, ela não se torna, apesar de eles serem críticos e serem todos cheios de histórias com relação a sucesso, quando uma pessoa quebra uma empresa nos Estados Unidos, aquilo não é uma derrota, né? Eles entendem lá que quem quebra uma empresa foi porque tentou, foi porque fez, foi porque e arriscou e enfrentou o desafio. Então ela tem mais valor do que teria no Brasil. Enquanto no Brasil a experiência de quebrar uma empresa ela é traumática, ela acaba significando algo que não é positivo. Então a gente precisa, enquanto sociedade, valorizar os empreendedores. Essa é uma coisa que a gente pode vir a fazer, né? Colocar o empreendedor no centro, dar um lugar. Então, nós temos muitos empreendedores de sucesso em Campinas, né? Criar um prêmio, um reconhecimento oficial, demonstrar que publicamente a cidade valoriza os empreendedores, isso contribui, porque isso tudo significa, né? Significa que a cidade valoriza, se a Câmara valoriza, se o prefeito valoriza e traz para a tona, para eles aparecerem e a cidade entendendo que essa atitude que vem trazer desenvolvimento para o país, né? Que a gente tendo, se a gente multiplicar em 50, em 100, o número de empreendedores capacitados do país, o país fica outro, para melhor. Então, o que eu vejo que falta mais? É a gente colocar o empreendedorismo como um caminho
assim, concreto de desenvolvimento do país, né? O empreendedorismo de negócio, de abertura de empresas, que gera emprego, que gera riqueza, mas o empreendedorismo social, o empreendedorismo de atitude, assim, o que valoriza e incentiva os cidadãos a participar, assim, a contribuir, a ter presença, assim, a examinar o seu mundo e assumir uma posição a respeito do seu mundo e ter ação concreta, né? O que a gente precisa é de presença informada, né? Isso diz respeito à cultura, diz respeito a valores que se constrói no tempo, assim, de como uma sociedade resolve os seus problemas, e tem como fonte fundamental as lideranças. Então, a responsabilidade de quem está no lugar da liderança é de fomentar a cultura, né? Tem um autor importante na área de administração, que estuda cultura organizacional, que ele fala que tem chefe e líder, né? O chefe, ele tem uma autoridade formal, né? O líder é aquele que é capaz de influenciar o comportamento das pessoas pelo exemplo, né? A cultura é uma obra do líder. E o líder é líder porque constrói cultura. Então, o que a gente precisa é de liderança, né? Para que o espírito empreendedor, a atitude, a responsabilidade política, social, econômica, brilhe mais, assim, no peito das pessoas, para que a gente tenha uma sociedade que dê conta dos seus problemas, né? Então, por mais que lá fora tenham cursos e universidades melhores, o que a gente está precisando aqui é de gente que peite para fazer o mundo acontecer e que construa um mundo com valor, né? Porque é com valor que a gente dá sustentação para a nossa ação, né? No tempo. Então, assim, respondendo à pergunta, o que falta em Campinas? Eu acho que nós estamos num momento muito positivo, né? Eu vejo com muita esperança, com muita confiança o movimento do Conselho. Até parabenizar publicamente o vereador André Vonzu por ter feito essa iniciativa. Ele tem um papel fundamental na criação do Conselho, né? Tem tido uma ação contínua, uma ação responsável, que está fortalecendo esse processo. Está vindo num momento importante, né? Nós temos oportunidades, nós temos uma rede de atores fortes, né? Com contribuição e com uma presença nacional, né? E o que a gente pode fazer, efetivamente, o que a gente vem fazendo cada vez mais, inclusive por causa dessa articulação, é nos aproximarmos, conversarmos, respondermos e pensarmos junto o que a gente precisa fazer para a cidade, né? E esse espaço público, a iniciativa da Câmara, essa comissão, que em grande parte é de onde nasceu o Conselho, está fazendo o seu papel de articulação, de reconhecendo isso como um processo importante para a cidade. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa fazer, a gente precisa assumir responsabilidade, a gente precisa entender que a gente é capaz, né? Que o país é nosso, que a gente pode fazer as coisas e fazer, né? Cada um com o seu papel, né? O Mackenzie tem formação, tem conhecimento de administração, de direito, pode contribuir para a formação, pode contribuir para a formação na graduação, na pós-graduação, pode contribuir em trabalhos de extensão para a formação complementar das cooperativas, dos empreendedores, etc. E cada ator do ecossistema tem uma competência. Então, a gente juntos pode mais, né? Assim. E essa articulação está acontecendo. Então, eu vejo que nós estamos vivendo um momento realmente positivo, que a gente realmente está podendo cada vez mais, que a gente tem um conjunto de atores, né, de instituições competentes na cidade, de pessoas competentes na cidade, e que com essa articulação a gente vem conseguir entender, visualizar o que a gente quer e fazer o que a gente precisa, né? Eu tenho visto, eu faço parte do... né? E dentro do Conselho eu faço parte do grupo que está fazendo a formatação final do documento de planejamento estratégico. Então eu estou entre aqueles que ficaram ali um pouco quebrando a cabeça, no sentido metafórico, naturalmente, para entender qual que é a ideia do conjunto do plano, né? E a gente fizemos bastante já, né? Agora a gente pode fazer mais, ter uma visão mais clara de que cidade que a gente quer, né? De como, qual que é a visão de mundo que faz com que esse objetivo seja pertinente. E qual é a estratégia que a gente coletivamente está entendendo que é o modo de a gente chegar nesse objetivo, né? Então, o que falta?
cultura, a gente trabalhar assim, ainda mais a cultura, continuar o trabalho de articulação e clareza de objetivo. Porque se não tiver clareza de objetivo, como é que faz? Né? Clareza. Quem somos nós? Qual que é a vocação da cidade? O que a gente já tem de desenvolvido? Qual que é o nosso lugar no estado de São Paulo? Qual que é o nosso lugar no Brasil? Qual que é o nosso lugar no mundo? Assim, para a gente canalizar, concentrar o nosso foco de esforço para fortalecer essa característica e ter mais facilidade para estabelecer estratégias e ações objetivas para a gente chegar nesse objetivo. Então, mas nós estamos caminhando nessa direção. Então, eu entendo que a gente está fazendo uma parte importante, de um momento importante para a cidade e que nós somos capazes de fazer a cidade avançar ainda mais e aproveitar a força que a cidade já tem para ela cumprir o seu papel e a sua responsabilidade no país. Porque a gente tem aqui um pedaço do país e do sucesso do país está aqui, né? E a gente tem uma responsabilidade com o país para fazer isso realmente prosperar e servir também ao restante do país. Então, assim, cultura, para ter gente, lideranças assim, com força, articulação, que nós já estamos fazendo, né? Conhecimento, que nós temos um conjunto de instituições que pode contribuir para isso, né? Então, são componentes importantes para a gente continuar essa caminhada, né? E eu reitero que nós estamos começando uma fase nova da articulação política da cidade no sentido do seu desenvolvimento, né? Então, vejo com bastante esperança o que a gente vem encontrar a curto prazo, a médio prazo, na história da nossa cidade. Obrigado, professor. O vereador J. Silva, com a palavra. Eu gostaria que o professor Luciano falasse um pouco mais. O senhor falou em dois tipos de empreendedorismo, né? Que o de oportunidades, ele cresce mais, ele avança mais no momento atual. Gostaria que explicasse um pouco mais sobre esse avanço do empreendedorismo de oportunidades. E o porquê disso, né? Eu fiquei um pouco surpreso com isso. É porque o empreendedorismo de necessidade a gente vê, né? Por que ele existe? Porque as pessoas têm que fazer alguma coisa para sobreviver. Se você não tem emprego formal, tem que dar um jeito. Então, assim, quando a pessoa dá um jeito, é um tipo de empreendedorismo, né? Pode até ser por isso, porque a gente tem tido na história do país que dá jeito, né? Para as coisas acontecerem, para sobreviver. O que faz com que a gente não possa necessariamente depender muito do que vem espontaneamente para a gente. Então, essa pode ser uma explicação. Eu não tenho uma resposta científica, uma pesquisa que deu essa... Agora, por outro lado também, a gente vê... Tem um autor, chama Peter Drucker, que na administração é famoso. E ele tem uma visão assim, ele é considerado um dos pais da administração. Ele já é falecido, ele escreveu entre a década de 50 e o começo dos anos 2000. Escreveu por um tempo, né? 50 anos de produção. E ele é economista de formação, europeu, tem uma visão... Os administradores conhecem mais ele pelo que ele tem de administrador, mas ele fala muito de economia, de política, de sociedade, então é um autor bastante interessante. E ele fez uma pergunta semelhante para os Estados Unidos, né? E que ele escreveu um livro que se chama Inovação e Espírito Empreendedor, que ele publicou em 1984. E ele fez a seguinte pergunta, e respondeu a seguinte pergunta: por que os Estados Unidos, você se esperou, na primeira metade do século XX, que o emprego viria de grandes corporações, né? Porque era o movimento que estava acontecendo ali e a referência de que eram empresas, de que eram as grandes corporações que estavam aparecendo e se tornaram hegemônicas naquele momento, né? Mas, no entanto, o que se assistiu na sequência, no avanço do século, foi a mecanização da indústria, a perda de espaço de emprego, etc. Então... Então, o que se podia esperar é que a população dos Estados Unidos, lá na década de 50, 60, fosse começando a ter problemas de empregabilidade, né? Mas ele, em 84, ele falou assim, mas não foi isso que aconteceu,
né? Os Estados Unidos conseguiu produzir emprego para o baby boom, né? O baby boom é aquele aumento intenso da população que aconteceu no pós-guerra. Então teve baby boom, teve um decréscimo de cargo de trabalho nas grandes corporações por causa da mecanização e da informatização. E aí, como é que se explica que os Estados Unidos conseguiu produzir tanto emprego assim? Ele fez essa pergunta. Qual que é a resposta que ele deu? Ele falou assim, a chave disso foi o empreendedorismo. Foi assim, a intensificação da abertura de novas empresas, né, que acolheu esse grande contingente de trabalhadores, né? Por isso que se aposta também, de modo geral, no empreendedorismo para desenvolvimento, abertura de empresa, abertura de emprego, né? E ele disse o seguinte, também, e aí continuando é a minha mesma resposta. Eu vou citar o Drucker para dar a mesma resposta. Ele falou o seguinte, por que isso foi possível? Porque houve uma disseminação. Ele é considerado um dos pais da administração. Houve uma disseminação, né? Uma difusão do conhecimento da administração nesse período. O que fez com que os empreendedores tivessem mais instrumentalizados para abrir negócio e prosperar. Daí a importância do conhecimento de saber administrar, de saber estruturar negócio. Até então, a administração era considerada, nos Estados Unidos, uma ciência para grandes corporações. Ninguém pensava que o dono de um restaurante fazia a administração. Mas de lá para, com os anos, a administração se tornou um conhecimento geral. Você tem para grandes empresas e pequenas empresas também. E houve uma difusão desse conhecimento na população, o que, segundo Peter Drucker, ampliou a capacidade dos empreendedores de terem sucesso. Então, assim, respondendo a sua pergunta na mesma linha, e já dá para imaginar, nós também vivemos um momento de expansão do conhecimento da administração, né? Nós temos inúmeros cursos de formação, nós temos uma divulgação cada vez mais intensa do conhecimento da administração, o que pode estar contribuindo para esse fato, né? Um empreendedor de oportunidade, ele se enxergar como um administrador e estar instrumentalizado para se colocar nesse lugar. Então, por um lado, nós estamos precisando se virar, né? Por outro lado, há uma difusão de conhecimento. Nós temos, o Brasil em 30, 40 anos recebeu a economia internacional chegando no Brasil, com as indústrias. Então, isso impactou na cultura do país, né? Nós estamos no meio de um processo, né? Então, o Brasil está aprendendo o que é administrar, o que é abrir empresas. Nós temos já um contingente bem significativo da população que trabalha nessa lógica internacional de eficiência, técnicas, etc. Então, isso tudo, eu imagino, não tem uma pesquisa em nível nacional para te responder, eu estou fazendo suposições, que isso tudo vem contribuindo para uma mudança na cultura, do perfil da cultura do brasileiro, né? Que, historicamente, para quem estuda a história, para quem a gente observa por ser brasileiro, vivemos uma lógica monárquica, de uma lógica de patrão patrimonialista, onde você tinha a iniciativa consolidada na mão de poucos, e o povo que não tinha um espaço e uma cultura e um regime econômico para empreender tanto, embora haja história de empreendedorismo no país desde a época imperial. Mas essa é uma transformação que nós estamos assistindo. Então, se a gente olhar 50 anos para frente, o que a gente pode apostar? Nós podemos apostar e trabalhar para que o país seja um país mais empreendedor, que entenda o que é criar, abrir organizações e conduzi-las adequadamente. A gente precisa disso, porque o emprego está nas empresas. Nesse lugar que são as empresas, que está o desenvolvimento e a própria manutenção e a sustentação. Então, como é que a gente pode explicar? Nós estamos num momento de progressão dessa cultura, né? No primeiro lugar, na pesquisa internacional de empreendedorismo, né? A disseminação de empresas internacionais que vêm com a sua cultura, a disseminação da própria cultura do empreendedorismo, que é mundial, né? Então, podemos examinar os porquês, mas uma coisa é um fato, né, de que a gente está vivendo uma expansão disso, e essa expansão pode nos deixar otimistas, porque essa expansão deve acontecer. A gente ser capaz de abrir mais empresas e mais negócios e dar conta de produzir emprego e riqueza na medida da nossa necessidade, pelo menos. Respondi a sua pergunta? Respondeu.
E muito bem. O senhor gostaria de fazer mais alguma pergunta, vereador? Fique tranquilo, vereador. Eu queria aproveitar também a oportunidade aqui da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia e fazer de público um agradecimento à Universidade Mackenzie, que tão gentilmente cedeu os seus espaços para que o Conselho pudesse realizar 2 reuniões onde foi discutido o Plano Estratégico de Ciência e Tecnologia, inclusive um último semana passada, melhor dizendo, retrasada, né? Semana retrasada, onde nós já estamos concluindo, né? E o professor Luciano tem sido uma pessoa importante, como ele mencionou, na redação desse documento, juntamente com outras pessoas que têm nos ajudado, para que a Campinas possa ter o seu plano estratégico de ciência e tecnologia, uma ferramenta muito importante para o seu desenvolvimento de forma articulada e coordenada, que a gente espera que isso tenha um grande êxito. Então, professor Luciano, eu queria assim, agradecê-lo no seu trabalho como membro do Conselho, como alguém que está ajudando a de fato pôr no papel todas essas ideias, e também a Universidade Mackenzie, que cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer 2 importantes reuniões do Conselho e que ajudou bastante nesse caminho. Então, acho que a Mackenzie já tem uma atuação aí significativa, né, nesse processo todo aí de articulação. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Não? Então nós vamos caminhar agora para a conclusão. Eu passaria a palavra para o professor para fazer considerações finais e em seguida consulta o vereador, a gente pode encerrar. Então, o senhor pode, professor Luciano, representando a Universidade Mackenzie, fazendo as considerações finais. Então, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, apresentando nosso trabalho, fazendo com que a gente possa estar mais presente na comunidade e reiterar o que a gente vem falando. Nós estamos à disposição. O interesse da universidade é se aproximar mais, contribuir mais com atividade de extensão, atividade de pesquisa, trazendo os cursos de formação que a gente colha da sociedade, que são os de maior interesse. Então, a minha mensagem é de que estamos à disposição, nos procurem, estamos abertos para receber eventos e atividades na casa e para aprendemos junto com os senhores qual que é a contribuição que o Mackenzie pode dar mais efetivamente ainda para a cidade. Então, grato pela oportunidade, vereador, uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Grato. Nós aqui agradecemos, em nome da Câmara Municipal, o professor Luciano Assis, representando a Universidade Mackenzie, que hoje nos falou a respeito do trabalho desenvolvido pela universidade na área de ciência e tecnologia. Agradecer mais uma vez a presença do vereador J. Silva, que é membro dessa comissão. Agradecer a todos que estiveram presentes hoje nessa reunião da comissão. Lembrar a todos que mês que vem teremos um outro debate com parceiros e membros do ecossistema de ciência e tecnologia. Agradecer a atenção de todos que nos assistiram pela TV Câmara e declaro encerrada a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado a todos. E nesse momento se encerra a reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. TV Câmara, o canal de Campinas, o seu canal.